eu estou considerando alguns aspectos que eu chamei de questões teológicas, tentando responder a algumas perguntas. E hoje vamos responder uma pergunta que Jesus mesmo fez. O lugar onde ele fez essa pergunta, eu tive o privilégio de visitar algumas vezes, bastante emblemático o lugar, porque é uma área de muito politeísmo. Você ainda vê nas montanhas símbolos de divindades cultuadas naquele lugar. Quando Jesus esteve nesse lugar, ele então fez uma enquete com seus discípulos, vamos chamar assim, em Cesareia de Filipe. Eu leio então Mateus 16, 13 a 16. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem é uma descrição que Jesus se aplicou a si mesmo à luz dos profetas Ezequiel e Daniel. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Agora não usa mais Filho do Homem, mas o seu sinônimo, eu. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Senhor é o Messias, o enviado, o que havia de vir, anunciado dos profetas. O Senhor é o complemento disto, como diria Paulo na plenitude dos tempos, o Filho do Deus vivo. E aí, então, a história prossegue. Quem é Jesus Cristo para você? O que você ouve aí que dizem sobre Jesus Cristo? Então, eu fiz uma pesquisa sobre este assunto e, de fato, sobre a pessoa de Jesus, há centenas de correntes interpretativas. Porque nós estamos diante do mistério. O mistério é este: como é que esse homem que estava ali diante de seus discípulos é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se ele tomava refeições com todas as pessoas, ia a reuniões, ia ao templo, ele era uma pessoa comum, como é que ele é o Filho do Deus vivo, o Cristo, o enviado de Deus? É uma pergunta que ainda hoje demanda respostas. Para aqueles que cremos, essas palavras de Pedro são claríssimas para nós. Mas para os que não creiam, creem de um modo diferente, vão surgindo respostas. Eu coletei algumas dessas respostas, resumi as respostas. São muitas outras respostas, eu resumi. Então vamos lá. A primeira afirmativa que fizeram sobre Jesus era esta: ele é um homem justo, um profeta justo, mas não é Deus. Eu diria que essa primeira afirmativa, que é do século II da era cristã, percorreu os séculos. Até hoje, há pessoas que pensam que Jesus foi um grande mestre, que Jesus foi um sábio incrível, que Jesus realmente foi de uma generosidade que extrapolou todos os padrões humanos, mas era um homem normal como a gente. Jesus não era Deus. Dentro dessa corrente tem uma pequena variação. Quem disse isso era um grupo chamado Ebionita, de Ébio, em hebraico, pobre, como assim se designavam, filhos pobres, uma terminologia. Sabemos muito pouco sobre esse grupo, mas sabemos que eles ensinavam que Jesus não era Deus. E na linha deles, um outro grupo surgiu, chamado adocionista, ou adopcionista.
adocionista. O que é a ideia do adocionismo? Jesus não era Deus, mas foi tornado Deus. Por sua justiça, bondade, sabedoria, foi elevado à categoria de Deus. Ele foi crescendo progressivamente até atingir a estatura de Deus. Então, ele se tornou um filho adotado do Pai, não por natureza, não por geração, mas por aperfeiçoamento pessoal. Você pensa que essa corrente ficou só no segundo século, terceiro século? Não. Houve no século VIII um arcebispo católico da Espanha, chamado Elipanto, que propôs que Jesus humano, como ele fala, o Jesus humano era o filho adotivo de Deus. Aí, uma corrente que não foi adotada, mas basicamente essa ideia. Primeiro conceito, estou aqui resumindo, sobre Jesus. Ele não era Deus. No máximo, foi tornado Deus. Segunda afirmativa sobre Jesus. Jesus não tinha um corpo real. Não era, de fato, carne e osso. As pessoas olhavam para ele, ele parecia que era humano, mas ele não era humano, porque ele era divino. Não tinha carne, não tinha osso, não foi filho de Maria. Essa ideia se chama docetismo. Vem de uma palavra grega, dokel, quer dizer pareço, ele parecia. Ele era uma ilusão, era um fantasma de humano, porque ele era divino e continuou divino. Foi uma maneira de tentar entender como é que Jesus era ao mesmo tempo, segundo nós cremos, humano e divino. Como é que o divino se perde? Como é que o divino come, bebe, dorme, tem sono? Então, só tem uma explicação. Ele parecia que era, como se fosse um grande ator que incorporou uma personagem humana, mas não era propriamente humana. Terceira ideia, muito aceita na época até o 8º século, embora tenha começado no 4º século, pelos arianos. Os arianos foram uma seita religiosa com muitas influências gnósticas de outras religiões, sincretista, que causou muitos males, porque muitos cristãos, até mesmo bispos, seguiram esse bispo chamado Ário, ou o arianismo. Dizia o seguinte: Jesus, humano, é inferior ao Deus divino. Então, não havia a plenitude de Deus nele. Na verdade, Deus é puro mistério, não cabe numa pessoa. Essa crença tem até hoje no mundo. As testemunhas de Jeová, por exemplo, afirmam que há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas. E, nesse sentido, eles interpretam que não há trindade, porque Jesus não é Deus. É um grande filho, um filho muito extraordinário, mas não há Deus, não é Deus, porque só há um Deus. O kardecismo também, nos nossos dias, propaga a mesma ideia. Jesus era um cara iluminado, um mestre diferente, porque iluminado, mas não era Deus, porque só há um Deus, o único. Não há a ideia de trindade. Os islamitas têm muita dificuldade com a ideia de trindade. Já contei à nossa igreja que 2 vezes que estive em Nazaré, em Israel, quando entramos na cidade, nós encontramos uma enorme placa vermelha. E se eu localizar aqui, eu vou mandar aqui para a nossa equipe colocar para você, depois que eu terminar essa mensagem. Obviamente, agora eu estou ocupado aqui na exposição. Então, quando você entrava na cidade, foram 2 anos eu vi isso, tinha um grande outdoor na entrada de Nazaré, dizendo, uma advertência aos cristãos, dizendo que Deus não teve filho. É um desrespeito, um sacrilégio pensar que Deus teve filho. Essa é a posição do islamismo, muito forte. Então, os unitarianos, alguns até se dizem cristãos, também não creem que Jesus era filho de Deus, no sentido de ter a sua
divindade, de ser co-divino, juntamente divino. Eu estou falando, portanto, de heresias que começaram muito cedo e têm perdurado. Agora eu quero mencionar duas outras, que eu preciso que a gente preste bastante atenção, porque é uma coisa um pouco fina para os nossos dias hoje, mas na época dividiu multidões. A primeira, desde o século IV, foi defendida por um bispo chamado Apolinário, daí apolinarismo, que dizia o seguinte: Jesus não tinha alma humana. Tinha um corpo humano, mas não uma alma humana. Ele era impecável, porque a sua alma não era humana. Por quê? Se Jesus fosse humano, isso mancharia a sua divindade. Inclusive, um autor mais recente, do século XIX, chamado Gottfried Thomasius, disse que Jesus abriu voluntariamente mão de todos os seus atributos divinos. Ele não era onisciente, não era onipresente, não era onipotente, enquanto encarnado. Então, não dá mais para pensar nele como divino, porque ele não tinha uma alma humana, um corpo sim, mas a sua alma era divina. A ideia, portanto, é que o corpo de Jesus era humano e a sua alma era divina. É uma ideia sedutora, mas já vamos comentá-la. E do outro lado, havia um outro pensador chamado Nestório, no século seguinte, século V, nestorianismo, que dizia que em Jesus a pessoa humana e a pessoa divina conviviam. Então, algumas coisas eram feitas pelo Jesus divino e outras coisas pelo Jesus humano. Esta perspectiva nestoriana é muito sedutora, por isso nós temos que ir ao que a Bíblia diz. Se você tem alguma pergunta sobre essa relação homem-Deus, Deus-homem em Jesus, você pode colocar aí, eu, ao final do culto, vou procurar responder. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele perguntou, o que dizem os homens quem eu sou? A Bíblia, então, nos dá a resposta. Vamos ler, então, alguns textos, e o primeiro deles é sobre o ebionismo. O ebionismo que ensinava que Jesus não era divino, era um profeta bastante inspirado, muito usado por Deus, mas não era divino. Então, ouçamos João 1:1-4. Se você tem uma Bíblia, eu estou aqui com a minha do meu lado, vou pegar aqui, e você gosta desses assuntos, marque lá, você vai esquecer, vai lá e marca. Sobre o ebionismo, aí você marca, escreve, sobre o ebionismo, você vai ter a resposta, ou num papel à parte. O que dizem as palavras de João 1:1-4? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes, vamos entender. No princípio era o Verbo, ou a palavra, ou o Logos. De quem está falando? Claramente falando, basta ler os versículos seguintes, de Jesus Cristo, mostrado primeiro por João Batista e depois por todos os outros, que deu testemunho acerca de si mesmo, acerca de sua divindade. Então, não há como negar a divindade de Jesus, queridos ebionitas do passado e do presente. E o texto prossegue. Todas as coisas, isto é, a criação do mundo, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito, nada do que existe se fez. A vida, no caso, vida eterna, estava nele. E esta vida era a luz dos homens. Se nós prosseguirmos, vamos ver toda uma formulação que dá uma boa síntese argumentativa sobre a natureza divina de Jesus. As testemunhas de Jeová, mencionei isso anteriormente, dizem o seguinte, eles traduzem esse verso 1 assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Isto é, um Deus, não era o Deus, mas um Deus, rebaixado, diminuído, como os ebionitas, por exemplo. Não tem nenhuma base essa tradução, não reflete nenhum conhecimento profundo do original. Eu gosto de dizer isso porque quando alguém pega a Bíblia e diz, olha, no original está o seguinte, duvide, entende? Pessoas que descobrem, que nos esconderam algumas coisas, desconfie. Você acha que a história começou agora? Você acha que todos esses que vieram antes, os grandes teólogos como Agostinho, como Tomás de Aquino, como Calvino, como Lutero, estavam enganados? Agora, então, descobrimos a verdade no mesmo texto que está aqui há centenas de anos? Vamos duvidar. Esse negócio de conspiração, de esconder alguma coisa, a gente tem que conspirar contra essa ideia. Então, não existe, aqui é claro o texto bíblico, o Verbo era Deus. Jesus era Deus. Na verdade, João escreveu esse capítulo 1 e todo o livro, na verdade, do Evangelho com o seu nome, para isto. Não tem como tirar isto. Então, é inaceitável a ideia ebionita ou adocionista de que Jesus não era Deus, foi tornado Deus por sua bondade, misericórdia, sabedoria. Ele era Deus desde o princípio, desde a eternidade, desde a criação do cosmos. Os docetistas, em segundo lugar, só retomando aqui a sequência, diziam que Jesus parecia Deus. Então, Filipenses 2, 6 a 11, que você sabe de cor, mas vamos ler aqui, diz o seguinte, esse texto do apóstolo Paulo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, na substância de Deus, do mesmo modo de Deus, do mesmo conteúdo de Deus, não considerou ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? É ser Deus. Algo que devia ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isto, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está claro aqui, contra o docetismo, que Jesus não tinha uma aparência humana. Ele era também humano. Ele era humano e divino, ou era humano divino. É claro que isso nos coloca uma dificuldade de compreensão, mas eu quero deixar isso para o final. Terceira resposta agora aos arianos, aqueles que diziam que Jesus era um semideus, não um Deus completo. Muitos textos, só um eu vou ler. Além daqueles que eu já li, que também respondem a essa questão, este que lemos em João 8,58, em suas próprias palavras. Em verdade, é amém, amém. E começa assim, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu existo. Ele não colocou eu existi, eu fui. Ele disse, eu sou. Portanto, ele é igual a Deus. Ele é Deus. O que nos coloca, então, no coração da Trindade. Contra o apolinarismo, que, como nós vimos, ensinava que Jesus só tinha corpo humano, mas a sua alma era divina,
nós lemos ele mesmo dizendo em Mateus 26, 37 a 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu aqui no Getsemane, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. Ele só tinha um corpo humano, não tinha uma alma humana, um sentimento humano, uma emoção humana, um espírito humano. Como separar essas coisas? Jesus era uma unidade, como nós também somos. Mas lemos Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, do modo como nós somos, mas sem pecado, diferentemente de nós que pecamos. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Porque esses 2 textos, tanto soltos, alguns amigos aqui nos dizem que o apolinarismo está completamente errado. Jesus era completamente humano, completamente divino. Quinta objeção bíblica, agora contra o nestorianismo de Nestório, que teve muitos seguidores, basicamente até hoje a Igreja Oriental, isto é, catolicismo russo, egípcio, siríaco, segue Nestório na sua teologia, esse cristianismo, dizendo então que em Jesus havia 2 pessoas diferentes, mas no mesmo ser, a humana e a divina. O que diz a Bíblia sobre isto? Hebreus 2, 9 a 10. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus é o Salvador. E esse Jesus Salvador experimentou tudo aquilo que nós experimentamos para que pudesse sentir a nossa dor, expiar os nossos pecados. Não há lugar, portanto, para a ideia nestoriana de que Jesus era uma dupla personalidade, ora agia uma, ora agia outra. E o texto que enfeixa toda boa teologia sobre Jesus é o de Colossenses 2, 8 a 9. Tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Com uma, desculpe a expressão bem-humorada, cajadada só, o apóstolo Paulo derruba todas essas percepções acerca de Jesus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos perguntas. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dúvidas. Por isso, nós temos que ir aos evangelhos. Quando nós vamos aos evangelhos, depois também as cartas apostólicas, Apocalipse inclusive, nós encontramos quem Jesus é. Aí nós encontramos a resposta à mesma pergunta de Jesus lá em Cesareia de Filipos, como nós já lemos em Mateus capítulo 16. Se eu quero saber então quem é Jesus, depois é claro o que ele faz, seu poder, mas só a definição de quem é Jesus,
eu tenho que ler a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que usar a razão. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que ponderar, eu tenho que organizar meu pensamento. Isso eu faço com boas leituras de livros, para eu entender esse mecanismo. Porque nós estamos diante de um assunto que é o mais discutido de toda a teologia. Muito mais que escatologia, sobre quem também pouco sabemos. Mas sobre a pessoa de Jesus, sobre a natureza dessa encarnação de Jesus, nós temos muitas perguntas. E ao longo da história, milhares de teorias e de livros foram escritos sobre esse assunto. Vamos ler isso. É importante termos em mente esta dimensão. Aí encontramos várias afirmações de grandes autores do passado, nos credos apostólicos, vamos nos dando a entender. Aí, em terceiro lugar, a formulação que historicamente o cristianismo apresentou e que o catecismo rejeita, os testemunhos de Jeová recusam, os mormons não aceitam, os unitarianos não querem, e os secularistas sequer pensam acerca do assunto, é a Trindade. Esta é a palavra. O que é a Trindade? Nesse ponto, nós temos dois caminhos. Vamos lembrar, primeiramente, que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Trindade é teologia, é uma formulação teológica. É importante termos isso em mente, mas nós precisamos da teologia. Lemos a Bíblia e a teologia nos ajuda a decifrar aquilo que nos ajuda a responder às perguntas que nós temos. Se não temos perguntas, nós temos um problema. Nós podemos não ter perguntas, mas as pessoas têm perguntas. Então, nós temos que estar prontos para responder às perguntas que os outros nos fazem sobre Jesus. Por isso que é importante estudar. E aí, então, nós temos que entender que, embora seja um conceito teológico, o modo como Jesus era ao mesmo tempo e plenamente humano e divino, isso requer de nós fé. Nós cremos. Por que nós cremos? Porque algum teólogo falou? Não. Nós cremos porque a Bíblia nos diz isso. Está em João, está em Filipenses, está em Colossenses, está em Hebreus. Se não alcançamos o entendimento, não é problema das Escrituras. É nosso problema. Vamos nos esforçar para compreender. Então, esse é um ponto que eu quero salientar. E o último é que nós estamos operando, vamos chamar assim, no reino do mistério. Há coisas que não dá para nós compreendermos. Devemos nos esforçar para compreender, mas não vamos compreender. E mesmo a nossa compreensão, ela vai mudando a cada tempo. Quanto mais estudamos, vamos nos enriquecendo de interpretações, mas nunca podemos ir contra o que claramente as Escrituras dizem. Se eu não entendi esse texto, eu vou procurar entendê-lo. E não vou aceitar que me digam que esconderam alguma coisa de mim, que o original não quer dizer isso. Não é assim. A Bíblia é muito simples, muito clara. Então, temos que nos voltar ao estudo da história, os que vieram antes de nós, como é que eles organizaram isso, como é que pensaram isso. E a Trindade é um conceito que o cristianismo, logo no início, concebeu para entender. Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Como compreender isso? De fato, está além de nossa razão. Mas nós não temos escolha. Vamos a João, de novo, de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, nós temos já 2 pessoas aqui. Temos o Deus Pai, Criador, e o Deus Filho. Se não cremos na Trindade, temos que crer pelo menos no dueto. Pelo menos. Mas Jesus vai nos esclarecendo que o Espírito Santo também é Deus. É o Espírito Santo de Deus, do Pai e do Filho. Então, nós não temos saída, mesmo por vezes que não compreendamos, que não seja afirmar a nossa crença. Não é uma crença de salvação, é uma crença intelectual na Trindade. Eu espero ter respondido a essas questões, porque às vezes se faz muita confusão a esse respeito. É algo essencial? Para uns sim, para outros não. No entanto, crer corretamente, crer
como a Bíblia diz, isso é essencial para não nos tornarmos presas fáceis daqueles que inventam uma vírgula aqui, uma vírgula ali, para nos tirar esse conceito essencial. Ora, se Jesus fosse apenas humano, não poderia ser o Salvador do mundo. Outros salvadores existem, como alguns creem. Jesus foi um Salvador, não o Salvador. Ele foi um caminho, uma verdade, uma possibilidade de vida. Não, ele foi o caminho, a verdade, a vida. Portanto, uma crença correta na pessoa de Jesus é essencial para que nós entendamos a nossa própria fé. Digamos que eu ore, mas a minha teologia diz que Deus não é tão poderoso assim. É um Deus mais ou menos, um Deus que não é tão completo assim, não é tão bom assim. Até alguém que escreveu um livro sobre esse sentido, um ateu, dizendo que Deus não é tão grande. Então, se Deus não é tão grande, ele vai resolver os problemas que eu mesmo posso resolver, o governo pode resolver. Por aqueles que o governo não resolve, eu não resolvo, minha família não resolve, Deus também não resolve, se eu creio em Deus assim, eu não posso orar a Deus. Orar para quê? Ele não pode, eu mesmo resolvo. A gente sabe que Deus é poderoso e ele faz aquilo que nós não podemos fazer segundo a vontade dele. Por que a vontade dele? Porque ele também é poderoso e é sábio. Perfeita é a sua vontade. Espero que isso tenha trazido alguma luz, caso houvesse alguma sombra. Se não, porventura, tenha havido alguma sombra, que a gente continue adorando, celebrando o grande amor de Deus para conosco, o Jesus, que é o Senhor, o Salvador, o Jesus, que é aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que virá nas nuvens, foi alguém tornado Deus ou alguém realmente Deus? É nisso que temos sempre que ter em mente, sempre olhar para a Bíblia e ver o que ali Jesus nos diz que Deus é.